Visão Macro, com Gustavo Andrade. Meio-dia, 7 minutos. No Visão Macro de hoje, vamos passar por diferentes assuntos. Cenário econômico internacional, mas é aquele cenário que é, digamos assim, dominado pelos Estados Unidos. Então, os impactos são ainda maiores aqui na economia brasileira. E vamos falar também sobre investimentos em educação aqui no Brasil. O país está cumprindo bem o papel de investir em educação e transformar esse investimento em um ensino de qualidade, em alunos melhores preparados para o nosso mercado de trabalho e para a própria vida como um todo. Tudo isso dentro do programa de hoje. Vamos conversar falando sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já disse o seguinte: países que se alinharem às políticas anti-americanas do BRICS vão pagar aí uma taxa adicional de 10%. As nações do bloco, claro, acabaram reagindo hoje, porque o Donald Trump, na postagem de ontem, na rede Truth Social, ele disse que não haverá exceções a essa política. E, obviamente, o Brasil está dentro do BRICS. Hoje também tivemos um comunicado de Scott Bessent dizendo que nas próximas 48 horas, os Estados Unidos vão começar a emitir as cartas aos parceiros, que vão ter uma noção exata dessa taxação. Gustavo Andrade, puxando esse assunto para o Brasil, no início dos debates envolvendo essa possível taxação, a gente falava muito sobre uma posição do Brasil de não ter, por exemplo, uma balança comercial relacionada aos Estados Unidos, diferente de outros países dos BRICS. Na verdade, a gente mais compra dos Estados Unidos do que vende. Então, nesse caso, nós não estaríamos na reta dessas decisões do Trump. Mas a fala dele disse que não haverá exceções. Como que fica esse cenário diante dessas novidades envolvendo esse tarifaço? Essa semana a gente deve começar a ver algumas conclusões depois da trégua de 90 dias que o Trump tinha anunciado para tratar das tarifas, mas um ponto muito importante que a gente tem que colocar é que o Scott Bessent finalmente tomou mais as rédeas dessa discussão do que o Peter Navarro ou o Lutnick, que são pessoas muito mais agressivas, né, dentro desse pressuposto nacionalista da indústria nacional do que o Bessent é. É um cara muito mais pragmático, então isso já é uma boa notícia e o mercado tem reagido de maneira ok. Assim, quando eu falo isso, a gente não está vendo os índices de volatilidade, né, ou, por exemplo, o tal do VIX mexer tanto como a gente viu ali em março e em abril. Mas o fato é, né, que nas próximas 48 horas a gente deve começar a ver parte das respostas dos países em relação, né, às decisões dos Estados Unidos, dado que, até agora, tirando Vietnã e Reino Unido e alguma coisa com a China, só que foi razoavelmente estabelecida. No caso de Brasil e dos BRICS como um todo, só colocando em pauta isso do que você estava comentando, da nossa capacidade de talvez sofrer menos ou no relativo se beneficiar, o Brasil ele é um país que ele importa mais bens americanos do que ele exporta bens brasileiros para os americanos. Ou seja, a gente tem, né, um déficit comercial contra os Estados Unidos. E na cabeça do Trump, o problema maior são os países que os Estados Unidos compram mais do que vendem. Então não é muito o nosso caso. Fora que o Brasil já é um país muito mais fechado do que a média dos outros países, então esse impacto poderia ser razoavelmente menor. Mas só que olhando para essa frase dos BRICS, eu comentava com você, né, Júlia, assim, tem que separar 3 argumentações do possível impacto. Primeiro que ninguém sabe de fato que ele vai acabar tomando a decisão. Acho que o Trump ele acorda e decide algumas coisas meio ao léu. Primeiro fato, um dos países que mais tem se aliado aos Estados Unidos depois do processo tarifário é a Índia, né, que é um dos principais componentes ali do BRICS também. Então, eu não sei se a vontade dele de também afetar a Índia, dado que ele precisa daquele mercado consumidor e daquele processo, é tão grande assim para fazer uma coisa linear para o bloco como um todo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem muito a ver também com olhar para outros mercados, outros acordos. Aqui, assim, a gente até hoje não tem nenhuma definição muito específica da capacidade do Mercosul junto com a União Europeia, mas isso já é um tema que está sendo trabalhado e ventilado há bastante tempo. Então, isso poderia minimizar alguma sobretaxação que tenha relativa a isso, no caso de Brasil. E a terceira coisa, assim, que aí
foge um pouco do nosso controle é realmente pensar como que o bloco como um todo ele tem se tornado anti-americano. Eu teria um pouco cuidado com essa frase assim também, pelo seguinte fato. Como o próprio Oliver Stunko ele comentou esses dias, que é um cientista político relevante, assim, o BRICS, para você fazer parte do BRICS, você não tem que necessariamente ter uma função ideológica contra os Estados Unidos. Aquilo é um instrumento envoltório de comércio internacional, né, que você tem algumas decisões ou não. Então tem que separar um pouco esses pontos, porque tem coisas diferentes que o Trump pode reagir ou não, assim como o Brasil. E dentro desse aspecto, por que eu estou colocando que isso é importante? Em geral, o nosso nível tarifário contra os Estados Unidos já é muito perto desses 10%, 12%. Então, não sei se esse impacto é também tão relevante, mas, né, o que preocupa um pouco mais, né, a gente vai discutir mais na frente no lado institucional e prêmio de risco, etc. A questão política dessa decisão, né, do Trump de ameaçar todos os países do BRICS com tarifas de 10%, primeiro é política pura, né? Ele finge de economia para poder valer aquilo que ele já usou como discurso, que é o American First. Faz parte do trajetório do American First, que ele já há muito tempo está falando. Eu fico pensando, você estava fazendo esse paralelo, países que já têm essa taxação, ou muito próximas ou não, mas a impressão que eu tenho, quem ele quer atingir, na verdade, é a China. Concordo. De todas as maneiras. Concordo totalmente. A China é o pacote dos BRICS. Então, peraí, eu vou acordar todos eles e acho até que, sob o ponto de vista do recrudescimento do discurso dos BRICS agora na cúpula no Rio de Janeiro, que termina hoje, esse recrudescimento do discurso acendeu uma necessidade de resposta política do governo americano. Eles observaram, o bloco se alinhou particularmente, embora tenham discordâncias na questão do Irã, mas deu um recado da independência e Trump é o cara que está dando as cartas no jogo. Ele é o homem que tem a carta no jogo, é ele. Então, ele já levantou e disse. Tem uma outra questão que eu fico vendo, porque tem agora as eleições americanas, né? Acontecem agora. Para o Congresso, né? Para o Congresso, que são muito relevantes. Que são extremamente relevantes, até porque ele pode ter um desequilíbrio inesperado nessas eleições por conta do número de protestos que tem surgido contra ele nos Estados Unidos, tudo isso. E eu acho que ele aproveita isso para dar um recado para o trabalhador americano. Para dizer, olha aqui, ó, estão protegendo vocês, aço chinês aqui não vai entrar, carne brasileira não vai entrar mais não. Eles, sabe, é a narrativa, eu odeio essa palavra, mas eu tenho que usar, é a narrativa de convencimento do discurso eleitoral dele. Concordo totalmente. Eu acho que o caminho é mais ou menos isso aí. Eu só fico imaginando se isso não tem um risco de uma guerra comercial, da gente estabelecer a partir daí uma guerra comercial que fique desestabilizada cada vez mais. Nós temos hoje, por conta de multilateralismo, globalização, nós temos umas regras aí que foram impostas e que não agradam muito as políticas originais de Trump. Então, quem sabe ele não está querendo colocar o bode na sala para tirar proveito de muito mais do que ele está falando. Acho que sim, eu acho que tem muito a ver com isso. E pegando esse gancho das próximas eleições para o Congresso, né, para a Casa Baixa, vamos lembrar que o Trump hoje ele tem poder em tudo, no Executivo, pela própria pessoa, no Senado e no Congresso, pelo fato dos republicanos serem a maioria. Inclusive, foi por isso que eles acabaram de conseguir passar, né, o Big Beautiful Bill. E só fazendo um parênteses com isso, é tão jogo político, porque quando ele aprovou, agora no dia 4 de julho, essa nova lei, né, o One Big Beautiful Bill Act, ele fez duas coisas de maneira separada. O corte de impostos ele já começa agora, mas só que o corte de gastos, principalmente para mexer em Medicaid, Medicare e etc., só vai ser feito após as eleições. Para não ter o impacto. E para não ter o impacto. E assim, é tão uma questão razoavelmente de poder do que ele tem de fato, só lembrando por que ele tem isso. Porque os Estados Unidos continua sendo a maior economia do mundo, vai continuar sendo a maior economia do mundo e as transações comerciais vão continuar sendo feitas em dólar. Né? Olhando para o Brasil, eu tenho um receio, porque como a gente vê essa política errática que é conduzida por Celso Amorim, eu tenho o receio do Brasil não conseguir se impor nem a favor dos BRICS e perder expressão dentro do bloco, e nem conseguir confrontar os Estados Unidos, que é um preço muito caro
no atual jogo político, confrontar os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil está numa cilada, está numa sinuca de bico. A política externa brasileira está numa sinuca de bico. E é tão uma cilada, porque alinhar com China cada vez mais, não é só pelo lado de você não estar olhando mais para os Estados Unidos e pode ser ter alguma retaliação nisso. É porque o nosso nível de dependência comercial para a China já passou do limite, né, razoavelmente do aceitável, assim. Tanto é que grande parte do mercado interpreta o mercado brasileiro, o mercado de capitais brasileiro, como uma forma de operar a China de maneira mais líquida. Então, se a moeda chinesa sofre, a nossa vai sofrer de tabela. Sim. Então, você tem esses impactos muito pelo fato da dependência comercial muito extremada que a gente acabou estabelecendo, e isso é muito negativo, porque também qualquer problema de crescimento econômico que tenha na China, isso acaba acontecendo com a gente também. Então, a gente tem que passar a ter um pouco mais de cuidado e olhar, né, assim, a magia da política é essa, saber jogar o jogo político eu não preciso me comprometer com ninguém e eu quero me dar bem com todo mundo, né? E isso é normal, tá tudo bem. Né? Política e relacionamento. Esse que é o lado, claro. né? Agora, só para finalizar, para mim, um amigo meu falou uma coisa interessante conversando sobre a questão do Trump. Ele disse o seguinte: a política do Trump é como um trovão no dia de uma tempestade. Se não chover, fez barulho. Se chover, inunda tudo. Entendeu? É mais ou menos isso que a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. Ponto, não tem mais o que falar. Ainda sobre esse assunto, tivemos uma entrevista do assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, à CNN, e ele declarou o seguinte: essa medida de Donald Trump, dessa tarifa adicional de 10% aos países do BRICS, seria um tiro no pé, e que o governo brasileiro, no caso, tem muita vontade de conversar sobre o assunto com o governo americano. Vamos mudar de assunto. Agora, vamos falar sobre reforma administrativa, porque o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, ele vai apresentar no próximo dia 14 de julho, semana que vem, a proposta da reforma administrativa. O presidente da Casa, Hugo Mota, já deixou claro que essa é a prioridade e a ideia é levar esse texto, inclusive à aprovação até o final do ano. Nessa entrevista, em uma entrevista ao Brasil Journal, o deputado federal Pedro Paulo falou sobre diferentes pontos desta proposta e disse o seguinte: a reforma tem como principal objetivo aumentar a eficiência do serviço público. Mas, mesmo não sendo o foco o controle de despesas públicas, o projeto pode incluir medidas fiscais. Basta, para isso, uma sinalização de Hugo Mota neste sentido. E ele até fala nessa entrevista que o presidente da Casa disse: olha, Pedro, se o governo não apresentar nenhuma proposta de corte de gastos, coloca aí um capítulo sobre ajustes fiscais. Eu tenho medidas prontas. E o Gustavo falava com a gente, também aqui na reunião do meio-dia em pauta, sobre o paradoxo de Lucas. E eu quero que você explique para a gente o que é o paradoxo de Lucas e qual a relação desse paradoxo com essa nossa economia brasileira, muitas vezes instável, que para quem vê de fora pode parecer uma bagunça. O paradoxo de Lucas, ele traz uma ideia que não está acontecendo na nossa realidade. Explica para a gente por quê. Perfeito. O nome vem de um economista muito célebre da escola de Chicago, que é o Robert Lucas, ganhou, né, vários e vários prêmios, um economista muito renomado. E a ideia dele era bastante simples e que assim, em geral, eu vou alocar o capital nos lugares em que eu tenho mais retorno nesse capital. O Brasil é um lugar que você tem muito retorno do capital, seja pela taxa de juros alta, ou seja pela questão que a gente não tem infraestrutura direito, enfim, você tem aonde, né, obter esse retorno. Mas só que o que a gente vê na prática, isso acontece desde os anos 90, é que, em geral, o capital ele não vai para os lugares em que tem o maior retorno, mas os lugares que eles têm, que na verdade a gente tem o menor risco. E quando a gente fala de risco aqui, não é o preço ficar mexendo, igual você vê lá na tela, a bolsa subindo e caindo, né? É risco institucional. E o paradoxo de Lucas ele é tão visível no caso brasileiro, né? A gente discutiu isso na sexta-feira. Países como o Brasil, que tem déficits em transações correntes e cada vez, né, mais negativos como percentual do PIB,
a gente depende muito do capital externo para nos financiar e fechar essa conta, né? No caso do Brasil, mais ou menos o nosso FDI, né, o FDI é o investimento direto no país, é mais ou menos em 3 e pouquinho do PIB, tá? 3,2%, 3,5% do PIB. Mas só que o nosso score positivo de institucionalidade está ali entre o 0 e o 3, e vai de 0 a 10. Por que isso importa pra caramba? Né? Isso tem um gráfico, depois para quem quiser ver, pode até mandar mensagem aí para 98 News, quero ver o gráfico do paradoxo de Lucas. O eixo vertical é basicamente esse percentual do PIB que a gente tem como investimento externo direto, e o eixo horizontal é qual que é o nosso score de institucionalidade. O Brasil, né, ele é o pior país, né, entre China, Chile, ou qualquer México, Colômbia, Peru, Índia. E olha que coisa impressionante, porque o Brasil tem mais juros do que todos esses outros países, ou seja, a gente tem mais retorno potencial do que todos os outros países, mas a gente está no pior quadrante, né, que é o mais perto do eixo de origem, ali, aquela travezinha onde, né, a ponta vertical e a ponta horizontal se cruzam. E por que isso é verdade? Por conta do nosso quesito institucional. Né? A gente já conversou isso muito, o Paulo já bate isso muito, mas isso demonstra uma coisa razoável, que a gente poderia ter um nível a gente poderia ser um receptáculo de capital externo muito maior do que a gente é. Só citando um ponto, o Chile, né, ele é tão melhor que a gente nesse quesito, né, que ele tem um juros de 5,5%, 6% histórico, contra 2 dígitos do Brasil, mas só que ele está no melhor quadrante. Por quê? O nível de institucionalidade chilena é muito maior do que o nível brasileiro. E diga-se de passagem, né, agora nesse ano também tem eleições no Chile. As mudanças de regime para a esquerda, direita no Chile, embora sentidas pelos chilenos, elas são menos perceptíveis na mudança das políticas estruturais. Exatamente. Essa é uma questão central para analisar a diferença do Chile e do Brasil. Nós falamos aqui da insegurança institucional e dos efeitos que trazem até na felicidade dos povos, né? Então, além da felicidade, os investimentos também têm esse índice de confiabilidade. Mas eu estava vendo a reforma do Pedro Paulo, algumas questões que me chamaram a atenção. Primeiro é a redução do número de carreiras do Serviço Público Federal. Ele quer reduzir, hoje são mais de 120 carreiras, ele quer unificar carreiras similares, uma criação de planos de cargos e salários direta, como tem a iniciativa privada. A extinção dos cargos obsoletos. E aí, gente, vocês vão assustar, mas existem cargos que são contratados e até com concursos realizados pelo governo federal que já não têm mais utilidade no serviço público. Então, é essa revisão que tem que ser feita. Aí, acabar com o tal do quinquênio, que é um absurdo, né? Promoção automatizada por tempo de serviço. Isso é um absurdo. Você pode ficar 5 anos... Tira as crianças da sala. Tira as crianças rapidinho da sala. Você pode ficar no serviço público 5 anos fazendo merda, 15 anos fazendo merda, que você vai ser promovido, vai ter promoções pelo tempo que você está lá fazendo porcaria.